Nós estamos falando nas primeiras palestras sobre o sino de Dort. E na segunda-feira nós falamos sobre o lado político e nós ouvimos que o sino de Dort foi numa época em que a igreja e o país devia se proteger contra um inimigo do exterior, que éramos católicos que começaram a Guerra dos 30 anos e que estava atacando os luteranos e os calvinistas em Alemanha e estava ameaçando também então os reformados na Holanda. E tinha um inimigo no interior que era então os remonstrantes. Na segunda-feira e terça-feira nós falamos sobre o lado teológico então do sínodo de Dort e nós fizemos uma linha histórica de Erasmus até o sínodo de Dort e observamos que o livre-arbítrio é o eixo da queixa. O problema está no livre-arbítrio e isso faz grande diferença entre os remonstrantes e os reformados. Na quarta-feira, então, nós falamos sobre o lado eclesiástico e observamos, então, esse sínodo de Dort, os delegados, e também a questão do supralapsarismo e infralapsarismo, dois termos pouco complicados, realmente, para repetir tudo isso. Não tem tempo para isso, mas tinha supralapsarianos dentro do concílio e infralapsarianos. E nós descobrimos que, então, as decisões do sínodo são infralapsarianas. Isso quer dizer, então vou tentar explicar, que a linha de pensamento, teologicamente, é que Deus, então, logicamente, primeiro, então, no seu conselho, primeiro decidiu sobre a criação e a queda, e depois sobre a eleição e rejeição das pessoas. A eleição, no primeiro lugar, porque ele chegou com a sua promessa para Adão, a promessa que ele ia salvar e a serpente ia ser vencido por a semente da mulher. Ontem, então, nós olhamos para a história depois de Dort e nós focalizamos nos arminianos, como é o caminho dos arminianos até hoje. E hoje à noite eu quero falar sobre a herança teológica de Dort, do sínodo de Dort, e fazer uma linha de 1618 até hoje, 2016. Dort em defesa, então, da fé reformada. Isso é o tema em geral que eu coloquei. Realmente, nós estamos numa situação em que a reforma é um movimento novo e Dort realmente se uniu, quer dizer, o sínodo se reuniu para realmente defender a fé reformada. Não somente... o objetivo de Dort é continuar com a reforma das igrejas, a reforma com os seus princípios, só a graça de Deus, só a fé, só Cristo, só a Deus a glória. E realmente tudo está centralizado em Deus que realmente nos enviou Jesus Cristo para salvar, então, as pessoas, os eleitos. Então, o objetivo de Dort era realmente continuar com a reforma das igrejas na Holanda, confirmar as confissões reformadas, por isso eles apresentaram essas confissões também aos delegados do exterior, para ouvir se realmente tinha objeções contra essas confissões, para ouvir realmente se essas confissões eram de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, essas confissões, confissão belga, Catecismo de Heidelberg, então foram aprovados com o consentimento dos delegados do exterior, de Inglaterra, de
do Palatinato, que Heidelberg faz parte também do Palatinato, mas também de Genebra, Hessen e as outras áreas de onde vieram então os delegados. Então eles também aprovaram essas confissões e assim criaram também uma base para trabalhar juntos e realmente enfrentar os remonstrantes, analisar a doutrina dos remonstrantes e chegar a uma conclusão. Então esse é outro objetivo do Dort, proteger a doutrina contra heresias. E assim o resultado disso são os cânones de Dort. Eles também fizeram uma forma para a subscrição das confissões. Eles realmente, então, queriam proteger os púlpitos também. Todos os pastores deviam subscrever tanto a Confissão Belga como o Catecismo de Heidelberg e os cânones de Dort. E assim, quem realmente estava subscrevendo tinha acesso aos púlpitos das igrejas reformadas. Eles também expulsaram os pastores remonstrantes que não queriam subscrever a doutrina das Escrituras Sagradas e para ter união na igreja, união também no país. Outro ponto que é um resultado, faz parte da herança do Sínodo de Dort, é o regimento eclesiástico. O Sínodo, então, o que por muitos anos, eu acho que uns 50 anos, não era possível para realmente chegar a um regimento eclesiástico, isso se tornou possível nesse Sínodo. Eles realmente definiram um regimento eclesiástico para, no primeiro lugar, ter uma boa ordem na igreja, de acordo com a palavra de Deus, 1 Coríntios 14, mas também para realmente ter uma proteção, criar uma proteção em redor dessas confissões. E, no último lugar, proclamar o Evangelho por meio de uma tradução fiel da Bíblia. É isso que esqueci. Eu ia trazer, então, a Bíblia que foi feita naquela época. Bom, eu tenho essa Bíblia em 3 volumes, é realmente bem grosso. Tinha várias traduções naquela época. Várias pessoas fizeram tradução da Bíblia, mas tinha também muitas pessoas estavam reclamando sobre essas traduções. E eles decidiram, o concílio, o Sínodo de Dort decidiu para realmente nomear uma comissão e para traduzir e ter uma nova tradução baseada nos textos originais, grego e hebraico. Foi uma obra que durou vários anos. Em 1636, então eles terminaram mais ou menos 15 anos depois do Sínodo. A comissão terminou o trabalho e apresentou essa tradução fiel da Bíblia. E o nosso João Ferreira de Almeida, ele era pastor holandês, né? Trabalhava em Indonésia e em Timor. E ele provavelmente usou também a tradução que os holandeses fizeram naquela época. Ele usou também para fazer a sua tradução em português. Isso é a primeira parte da herança. As igrejas, quando eles fizeram o regimento das igrejas, ele devia aceitar o controle do governo. O governo exigiu isso, porque não queria mais uma situação como era antes do Sínodo. A igreja reformada no século XVII era uma igreja do Estado. Posso dizer, uma igreja do povo. O governo pagou o pastor. Os prefeitos, então, locais, eles tinham que aprovar o chamado do pastor. A congregação podia chamar o pastor, mas com aprovação da prefeitura. Dessa maneira, então, eles queriam evitar isso. Dessa maneira, então, o governo conseguiu evitar problemas que houve no passado. Mas era controlado pelo governo, tá? E o governo não mais organizou outro sínodo nacional
no século XVII e XVIII. Foi o único sínodo que realmente foi nacional, ou internacional, também internacional, mas depois não teve mais outro sínodo nacional, até século XIX. Então, quer dizer, mas os sínodos estaduais, então, continuavam a se reunir 2 vezes por ano. Mas isso criou também uma certa divergência dentro do país inteiro, porque cada estado é mais ou menos independente e tinha os problemas de comunicação. Os sínodos estaduais não se comunicavam com os outros. Isso, então, foi uma desvantagem. Então, o século XVII, XVIII, Holanda, em 1618, 19, estava no meio da Guerra dos 80 Anos. Começou em 1568 e terminou em 1648. Se você se lembra quando os holandeses saíram do Brasil? 54. Isso faz parte dessa paz. Em Holanda, em Europa, a paz, então, realmente aconteceu logo. E para as colônias, então, tinha uma época de mais ou menos 5 anos para realmente estabelecer essa paz. Então, 1653, 54, os holandeses, por causa dessa paz que foi realmente feito em 1648, eles saíram do Brasil, reconhecendo então a paz com a Espanha e Portugal. Grande vantagem de Holanda também, com essa paz em 1648, foi estabelecido que a Holanda seria reconhecido como país. Antes disso, fazia parte do grande império de Habsburgo, do imperador, e era uma parte de Espanha que fazia parte. Depois da divisão de Habsburgo, Espanha herdou a Holanda. A guerra de 80 anos era uma guerra religiosa, mas também uma guerra para realmente ficar independente. E eles conseguiram isso em 1648. Holanda é conhecido como país protestante. Então, a Igreja Reformada, como já disse, era a religião oficial do país, até 1795, quando os franceses ocuparam a Holanda e introduziram os princípios da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Também para todas as igrejas. Ontem eu já falei, as igrejas arminianas não podiam se unir não podiam se apresentar publicamente, nem as igrejas católicas, mas depois, 1795, sim, porque todas as igrejas tinham mesmo direitos, o governo considerou todas as igrejas iguais, então as igrejas reformadas, tanto as igrejas reformadas como também as outras igrejas, poderiam se apresentar publicamente. Depois disso, então, a igreja reformada enfraqueceu. Eu acho que também o valor das confissões diminuiu durante esse período do século XVII e XVIII. E grupos reformados puritanos no sentido realmente original da palavra, tinha conexões com os puritanos de Inglaterra. Grupos reformados puritanos surgiram nas igrejas, formaram igrejas dentro da igreja. Era mais ou menos, eles queriam uma reforma mais rigorosa e se reuniram para ouvir sermões dos puritanos, para afundar a sua fé, alimentando a fé antiga, a fé também de Dort. Estou indo rapidamente, pulando e mostrando então a herança de Dort. Se nada ia acontecer, então eu acho que essa herança de Dort ia acabar
no século XVIII, XIX. Mas o que aconteceu? O Senhor não vai deixar a obra da sua mão se perder. Em 1833, então, Hendrik de Kock, o pastor, ele então descobriu a herança então de Dort. Ele publicou os cânones de Dort em setembro de 1833 e realmente ele descobriu esse livrinho, um membro da igreja deu para ele começou a ler e ele ficou completamente empolgado com isso e reeditou esse livrinho e mandou para seus colegas, até para o governo e o rei da Holanda, que era também, porque o governo estava governando a grande igreja protestante. Então Hendrik Kock queria reformar a igreja, por isso ele mandou para o governo e para o rei. Mas encontrou muito resistência, muito mesmo. Ele tinha grandes disputas, ele foi suspenso, depositado, aprisionado. Mas houve outros colegas que reconheceram essa luta espiritual dele. Houve um grande movimento, muitos membros saíram da igreja e se organizaram, se reuniram e assim continuaram como igreja reformada separada embaixo da cruz, porque eles perderam tudo. Perderam suas igrejas, perderam todo apoio, não receberam mais apoio financeiro da igreja. Então eles deviam se organizar livre, mas pobre e sofrendo. Essas igrejas, então, guardaram a herança de Dort. Eles se uniram de acordo com as confissões reformados, livres, não sob controle do governo. Isso foi uma reforma. Vou fazer uma observação. Nessas igrejas, eles guardaram essa doutrina de Dort, especialmente também sobre os cânones de Dort. E até, como dizer, lá, eu já disse, as confissões são infra. Logicamente, então, Deus primeiro criou e também houve a queda e Deus, então, elegeu e deu as suas promessas e para realmente salvar os seus eleitos. Mas tem também supras, que então a eleição está em frente de tudo e domina toda a teologia, toda a teologia da igreja. Até então as pregações. Houve vários pastores que foram os mais rigorosos neste ponto, que quando ele estava pregando, então, muitas vezes, não quase como via de regra, então, a predestinação estava dominando as suas pregações. Porque a palavra foi dada, então, para salvar, então, os eleitos. Então, o sermão, na primeira parte, então, expor objetivamente a doutrina da predestinação, e na segunda parte, então, devia exortar as pessoas para se examinar. Para que eles descubram se realmente são eleitos. Então, é um tipo de pregação que, num certo momento, vai falar e distinguir, não vai falar para a congregação, mas também distinguir entre os irmãos. Porque não toda congregação é eleita. Eles acharam. Então, você tem que pregar de tal forma que as pessoas, os irmãos, realmente vão se aprofundar na sua fé e vão realmente procurar a obra do Espírito Santo na sua vida. Se realmente o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. E se você realmente tem um chamado de Deus. E também pregar para aqueles que não tem essas, ou não estão fazendo isso, não estão realmente, se examinando para realmente pregar também
que para eles, então, se eles não iam se converter, então o inferno. É uma pregação bem forte sobre os dois caminhos que existem nesta vida. E se você não tem clareza sobre isso, então não pode participar da Santa Ceia. Você realmente deve saber se Cristo, então, deu a sua vida, o seu sacrifício para você. Eu pessoalmente, eu me lembro, eu sou de uma cidade de pescadores, do interior de Holanda, onde tinha também muitos, o puritanismo era bem forte ali. Esse tipo de pregação por muito tempo também. Porque houve pessoas, velhinhos, não iam para a Santa Ceia. Eu não sou digno para ir para a Santa Ceia. E os pastores realmente deviam fazer muito trabalho para mostrar a eles que a palavra de Deus chama as pessoas para abraçar Cristo e realmente, então, fortalecer a sua fé participando da Santa Ceia. Hoje em dia, não tem mais essas pessoas. Não, tinha. Quando eu fui na Holanda, em novembro, eu ouvi de um pastor que tinha um membro que realmente ainda não participava da Santa Ceia. E ele ficou doente e recebeu uma revelação. E ligou o pastor depois. Disse: pastor, eu vi uma voz falando comigo e que me chamou para realmente abraçar Cristo. Então, eu quero participar da Santa Ceia. Eu acho que eu acredito que Cristo realmente morreu para mim. E eles vão falar muito mais com ele para fortalecer o homem na fé. Estavam também muito felizes. Hoje em dia ainda existe na Holanda igrejas que se chamam congregações reformadas. Não igrejas reformadas. Ontem, tem muita informação. Ontem me falei sobre a grande variedade e diversidade entre os arminianos. Mas existe também uma grande variedade e diversidade entre os calvinistas, especialmente na Holanda. Tem vários tipos de igrejas reformadas. Existem, então, igrejas, congregações reformadas na Holanda. São igrejas isoladas, bem sérias, sem rádio, sem televisão. Eles realmente querem uma separação bem clara entre a igreja e o mundo. A doutrina da predestinação domina a sua vida. Eles são, em geral, supralapsarianos, esperando o testemunho do Espírito Santo, um sinal que uma pessoa é eleita, e a maioria não se acha convertida e não participa da Santa Ceia. Às vezes só tem o pastor participando da Santa Ceia. É incrível. Então, isso é um efeito, eu ia dizer, isso é um efeito da predestinação, da doutrina da predestinação, que não faz parte de Dort. Dort nunca quis isso. Mas as pessoas realmente podem, andar com essa doutrina para uma direção que não é correta. Eu vou para outra reforma. Segundo movimento, 50 anos depois de Hendrik de Kock, tem outra pessoa, Abraham Kuyper. Ele é o mais conhecido, eu acho que mais conhecido, reformada na Holanda. Um homem muito inteligente, então. Posso falar uma noite somente sobre ele, então só vou mencionar ele. Ele também via decadência na igreja protestante, grande igreja protestante, queria reformá-la de acordo com os princípios de Dort, publicou, quem guarda alguma coisa pode mostrar alguma coisa, publicou também os cânones de Dort, quer dizer, as 3 formas da unidade: o catecismo,
a Confissão Belga e os cânones de Dort, junto com o regimento das igrejas. Então, toda a herança de Dort, para uso na igreja e em casa, ele diz. Abraham Kuyper, 1883, ele publicou isso e aconteceu a mesma coisa. Houve uma grande resistência e ele também foi expulso da igreja em 1886. Kuyper mesmo é supralapsariano, então ele também é bem rigoroso neste ponto. E no início não. Quando ele começou como pastor, ele era mais como... Ele começou como, depois de ser seminarista, as universidades não eram muito reformados, então ele era mais um pastor, eu ia dizer, que não conhecia bem as doutrinas. Mas quando ele começou a trabalhar numa igreja, num certo momento ele fez uma visita pastoral e uma mulher abriu então os olhos e também o coração dele, porque falando sobre pastoreando ela num certo momento disse para o pastor, se eu tivesse que contribuir um suspiro para a minha salvação, eu seria perdido eternamente. O que ela queria dizer, então, são os princípios de Dort, mas também da Reforma. Só Cristo, só a graça, só a fé, só Deus a glória. E isso pegou o pastor Abraham Kuyper. E ele começou a ler, isso aconteceu antes de 83. Ele começou a ler também ele começou a ler as confissões e então a herança de Dort ele abraçou. Esses dois grupos, Hendrik de Kock como reformador e a confederação dele, Abraham Kuyper como reformador e a confederação dele, essas duas confederações se reconheceram como igrejas reformadas e se realmente trabalharam para se unir, o que aconteceu em 1892. As duas igrejas juntos não é sempre fácil. Algumas igrejas, mais do que 40 anos, tinham igrejas um pouco separados, porque um era mais da linha de Kuyper, outro mais da linha de Koch, mas com muita paciência e longanimidade. Então eles, às vezes, não fácil para realmente unir logo duas confederações. Com muita paciência, às vezes 30, 40 anos, então eles finalmente se uniram. Mas existia disputas a respeito da predestinação. Nós sabemos, Dort já mostrou, tem supralapsarianos, tem supra-infralapsarianos, e a questão foi tratada num Concílio Nacional das Igrejas. Eu quero compartilhar essa decisão. Então, esse sínodo foi em 1905, o sínodo das igrejas reformadas, reunido em Utrecht, muito difícil pronunciar para vocês, Utrecht, mas Utrecht, 1905, fez uma declaração pacificadora a respeito desse assunto, supra- ou infralapsarismo. E é bom para realmente se conhecer porque eu acho muito sábio, é muito bom para conhecer essa declaração. O sínodo declara que as nossas confissões seguem a apresentação infralapsariana. Então, primeiro se fala sobre a queda, sobre o pecado original e depois sobre a eleição. Então, a apresentação infralapsariana a respeito da doutrina da eleição. Mas que é evidente, observando tantas as palavras do capítulo 1, artigo 7 dos cânones de Dort,
como também as deliberações dos delegados de Dort, que os cânones de jeito nenhum tinham a intenção de excluir ou condenar a posição supralapsariana. Foi ontem ou quarta? Quarta, eu acho que foi quarta que falei um pouquinho sobre isso, que no concílio também tinha esses supralapsarianos que receberam um cascudo na cabeça para realmente tomar cuidado, como ele estava falando, sobre a queda e sobre a eleição, mas não foram condenados de jeito nenhum. Segundo lugar, que por causa disso não é permitido para apresentar a visão supralapsariana como se fosse a doutrina oficial das igrejas reformadas de Holanda. Mas também não é permitido incomodar alguém que particularmente acredita na visão supralapsariana, considerando que o Sínodo de Dort não fez nenhuma declaração a respeito desse ponto discutido. Também esse sínodo devia agir cuidadosamente, sabendo que os seus documentos, as suas confissões eram infra, e que um dos grandes líderes, Abraham Kuyper, era supra. E as ideias dele realmente foram criticadas, mas eles então estavam realmente dizendo, olha, presta atenção, então os supralapsarianos nunca foram condenados. Finalmente, então o sínodo avisa que tais doutrinas profundas, que estão muito distantes da compreensão das pessoas comuns, devem ser discutidas o mínimo possível no púlpito, e se acontecer, o pastor deve seguir a apresentação infralapsariana das confissões, tanto na pregação da palavra, quanto no ensino do catecismo. Então, nós não devemos cavar profundamente, e não acontece nas igrejas reformadas do púlpito. Até eu me senti um pouquinho culpado essa semana, porque quarta-feira realmente eu estava toque. Só que era necessário para explicar a situação de Dort. Mas tem que falar de acordo com as Sagradas Escrituras e não teologicamente falando. Supralapsarismo é mais uma teologia sistemática, enquanto então as confissões estão se baseando nas Sagradas Escrituras e não vão além disso. 1905, vamos pular um pouquinho, vamos para o outro lado do oceano. O mesmo ano, em 1905, então havia um pastor, o nome dele é McAfee, que vivia em Nova York, Brooklyn, e deu uma palestra ali, e ele foi a primeira vez que eles registraram o uso do acróstico TULIP. TULIP reflete os 5 pontos do calvinismo: total depravity, depravação total, presta atenção, universal sovereignty, governo universal, limited atonement, irresistible grace, perseverança dos santos. Hoje em dia, eu coloquei asterix, perto dessa universal sovereignty, porque hoje em dia nós falamos sobre unconditional election, eleição incondicional, que é outro assunto. Eu aprendi, quando descobri isso, que quando se fala sobre TULIP, você sempre tem que realmente olhar como você vai definir isso. Então, inicialmente, tinha outra definição do que hoje em dia. Isso não é um problema, mas servia para as pessoas, realmente é uma ajuda para colocar os 5 pontos do calvinismo. Essa doutrina, essa semana nós falamos sobre esses 5 pontos do calvinismo. Você pode fazer uma conexão, sim, com os cânones de Dort. Eu acho que a teologia dos cânones de Dort se refletem então, também nesses 5 pontos do calvinismo. Mas não é resumo. Não é resumo dos 5 pontos de Dort contra os arminianos.
Mas ambos, Dort e Tulip, lutam lado ao lado a defesa da fé reformada. Outra observação é, Tulip, então, são 5 pontos de calvinismo a respeito da soteriologia. A doutrina da soteriologia, então, da salvação. Eu ia dizer, calvinismo, a doutrina da calvinismo é muito mais abrangente do que somente esses 5 pontos de calvinismo. Tem muito mais. Porque tem também a cosmovisão do calvinismo, que isso é só uma parte disso. Eu me perguntei, ontem eu já mencionei isso, porque ultimamente, nos últimos 10 anos, nós registramos, em primeiro lugar, nos Estados Unidos, uma grande discussão entre arminianos e calvinistas. E ainda não sei exatamente por que começou essa discussão, essa discussão entre os arminianos e os calvinistas. Eu acho, como eu já disse ontem, pode ser que tenha a ver com as comemorações em 2009. João Calvino nasceu em 1509, então era 400 anos do nascimento dele, e Armínio, então ele faleceu em 1609, então era, não, de Calvino 500 anos e de Armínio era 400 anos em 2009. Esse livro, então, nas comemorações, em 2004, então eles publicaram esse livro, porque não sou calvinista. Isso é do ponto de vista arminiano, que realmente você pode comprar na livraria. Depois chegou também um livro de Robert A. Peterson e Michael Williams, Why I'm Not an Arminian, porque eu não sou arminiano. Então você criou já um debate entre os dois. Enquanto hoje em dia tem muito mais material chegando do ponto de vista arminiano. Ontem eu falei sobre isso. E, por outro lado, como reação também, muito material que defende o lado dos calvinistas. Tem dois termos que são muito importantes. Uma é neocalvinismo e outra é New Calvinism. Primeiro é holandês, mas no português eu acho que eu vou traduzir do mesmo jeito, neocalvinismo. Mas presta atenção, são duas coisas diferentes. Neocalvinismo é o movimento de Abraham Kuyper, no início do século XX, quando ele começou a elaborar a cosmovisão calvinista, vitalizou o calvinismo do século XVI. Ele era jornalista, ele era professor, ele era pastor, ele era líder do partido político, ele se tornou ministro-presidente então de Holanda, e ele realmente organizou e santificou a área social, partido político, tudo com a ideia: não existe nenhum lugar neste mundo de qual Cristo não diz, essa pertence a mim. Tudo está sob o domínio de Jesus Cristo. E assim ele estava trabalhando. Então, um partido político reformado, que existe até hoje, e também grupos sociais, e na área social ele fez muitas coisas. Em todo canto. Universidade reformada, que hoje em dia não mais, infelizmente, como eu vi ontem, mas uma universidade reformada, escolas reformadas, realmente para sindicatos reformados. Assim ele organizou a vida das igrejas reformadas. Isso é Calvino, neocalvinismo. Outra é New Calvinism. Esse é um movimento
recente nos Estados Unidos, no meio dos evangélicos conservadores, que abraçaram os princípios do calvinismo do século XVI e querem também aplicá-los fora da igreja, hoje em dia. Em março de 2009, a revista Time, que é conhecido, que realmente é uma voz bem conhecida neste mundo, descreveu o New Calvinism como uma das 10 ideias que estão transformando o mundo. Olha isso. Uma das 10 ideias que estão transformando o mundo. Times, a revista Time, não é religioso, quer dizer? Não. Ele realmente é neutro. Mas observando o que está transformando o mundo, eles apontaram New Calvinism. Alguns líderes importantes, John Piper, eu acho que até aqui no Brasil, vocês conhecem John Piper, Mark Driscoll, Al Mohler, Mark Dever e Tim Keller. Eu acho que Tim Keller também bem conhecido. Ele é um pastor em Nova York, presbiteriano, começou a obra ali. Começou de nada, agora já tem uma igreja, eu acho que de 5 mil membros, ali em Nova York, que não é fácil de trabalhar. Os New Calvinists são criticados porque misturam a soteriologia calvinista com ideias populares dos evangélicos sobre os sacramentos. Eu queria investigar isso um pouco mais, mas tinha que preparar outra coisa para depois, não tinha tempo para isso. Então, ainda fica trabalho para fazer. Vou terminar aqui. Eu acho que deu uma linha que realmente mostra como Dort, 1618, realmente, hoje em dia, se reflete neste mundo.